Olá pessoal, eu sou o professor José Leôncio. Eu vou resolver aqui mais um exercício da atividade avaliativa 3, tá? Do EAD da FATEC. Essa é a questão 2, tá? Nós temos aqui o enunciado. Aqui está tratando sobre casas ocupadas por proprietários e casas ocupadas por locatários. E também tratando sobre o número de quartos dessas casas. E aqui elas estão em milhares, tá? Isso aqui é uma pesquisa dos Estados Unidos. Então, aqui nós estamos em milhares, 547 mil, tá? Essa coluna da esquerda está a quantidade de quartos, a variável quartos, tá? 0 quartos, 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, 4 quartos. E aqui a quantidade de casas ocupadas por locatários, e aqui o número de casas ocupadas pelos proprietários, tá? Veja que aqui, ó, na linha 1, são as casas que não tem quarto, tem 0 quarto. Aí tem 547 mil casas que são ocupadas por locatários que não tem quarto, e só 23 mil casas ocupadas por proprietários que não tem quarto. E assim por diante. Linha 2 é 1 quarto, 2 quartos, tá? Então aqui nós temos mais duas tabelas que já foram construídas a partir dessa primeira tabela. Ele chamou a variável casas ocupadas por locatário de x. Então essa aqui ele chamou de x, essa aqui vai chamar de y. Tá? Eu poderia colocar duas tabelas aqui, uma para quarto e número de casas, depois quartos e número de casas também. Então vamos entender essa tabela, essa primeira tabela que é da variável x, sobre a variável sobre a variável número de quartos, e aqui o número de casas ocupadas por locatários, tá? Então vamos entender aqui, ó, o x aqui da primeira coluna é exatamente o número de quartos. Aqui nós temos P de x. Esse P de x é a probabilidade de cada linha. Isso aqui é a mesma coisa que fazemos aquela coluna lá do início do curso, que a gente fazia a tabela e tinha a frequência relativa. Como é que a gente achava a frequência relativa? Você dividia o FI da linha pelo somatório do FI. Então, se você dividir 547 por 14.860, vai dar esse número aqui, ó, 0,0, vai estar arredondado aqui, tá? Alguns arredondam para cima, outros para baixo. A segunda linha, se você dividir esse número aqui pelo total, vai dar isso aqui. Se você dividir seus 1.100 por esse total, vai dar 0,41 e assim por diante, ok? Então, isso aqui é como se fosse a frequência relativa, é a probabilidade de cada linha, tá? Essa terceira coluna é o produto da primeira coluna pela segunda. Isso aqui nada mais é do que você está fazendo a média já, porque você está pegando a variável, multiplicando pela probabilidade, já é a média disso aqui. Então, a média de cada linha, daí somando dá 1,84. Isso aqui então já é a média dessa variável x, tá? E aqui ele está fazendo o desvio individual. O que é o desvio individual? É a diferença da média para a variável número de quartos aqui, ó. Por exemplo, a primeira linha foi 0 menos a média. Isso aqui menos isso, ó. 0 menos 1,84 dá menos 1,84. Se você pegar 1 menos 1,84 dá menos 0,84. E assim por diante. Você está pegando a variável x e subtraindo a média. Isso que a gente chama de desvio individual. Pode ver que aqui é x menos a média. Aqui ele está elevando ao quadrado, esse desvio está elevando ao quadrado, ele está preparando para calcular a variância, né? Porque a variância é a diferença dos desvios individuais, aliás, é a diferença entre cada variável e a média, a gente chama isso de desvio, eleva isso ao quadrado,
Então, essa coluna aqui, você está elevando esse desvio aqui da esquerda ao quadrado. 1,84 ao quadrado dá 3,39. Aqui, 0,84 ao quadrado dá 0,71 e assim por diante. E aqui, ó, é o produto desta coluna aqui, essa última coluna, é o produto dessa coluna aqui, essa penúltima, vezes a coluna PX. Tá aqui, ó, que são as probabilidades, tá? Isso nada mais é do que calcular a variância. Então, esse número aqui, ó, nada mais é do que a variância. E a mesma coisa foi feita para avaliar por essa aqui, ó. Se eu, essa primeira coluna com essa terceira coluna, foi construída essa outra tabela aqui, ou seja, isso aqui é a média e isso aqui é a variância. Ok? Então, na verdade, esse exercício já tem muitas respostas aí prontas. E eu vou responder essa aqui que era verdadeira lá na questão, tá? O que diz aqui, ó? O valor esperado. O valor esperado, a esperança, é a mesma coisa que a média, tá? O valor esperado e o desvio padrão para a variável aleatória x, ou seja, para essa primeira tabela aqui, ó, tá? Isso aqui é a variável aleatória x. Então, o valor esperado é esse aqui, ó, 1,84. E o desvio padrão, aqui está 0,89. O que é desvio padrão? Desvio padrão é a raiz quadrada da variância, certo? Como a variância é essa aqui, ó, então é só você tirar a raiz quadrada de 0,79. A raiz quadrada de 0,79 vai dar esse 0,89 aqui. Então, é por isso que esse item era verdadeiro, porque a média é 1,84 e o desvio padrão é a raiz quadrada desse 0,79 aqui. Nessa outra tabela, se eu quisesse a esperança, seria esse aqui, e a variância seria esse. Se tivesse pedindo o desvio padrão desse, teria que tirar a raiz quadrada desse 0,59. Ok? Então, eu não vou resolver os outros itens, mas possivelmente você já consiga resolver a partir desse, tá? Senão vai ficar muito extenso e eu só estou resolvendo aquela que é verdadeira. Então, até o próximo vídeo.